todos, obrigado por terem comparecido aí à nossa chamada aí do webinar. É mais, aliás, um evento que nós estamos fazendo para trazer tranquilidade para vocês, trazer informações. Já fizemos alguns outros e faremos tantos outros que forem necessários aí para que todos tenham segurança nas suas opções, né? Tirar dúvidas sobre essas decisões, quais são as opções. Eu sei que tem tido muito assédio de, né, instituições financeiras aí, às vezes com propostas que precisam ser muito bem entendidas, e nós vamos apresentar aqui algumas dessas propostas, uma análise para a gente trazer para vocês informações sobre essas propostas, algumas análises dessas propostas que surgiram. Eu acho importante para que vocês tenham segurança na hora de decidir. A Patrícia Mello, em seguida, a nossa diretora de seguridade, vai fazer, então, uma apresentação também. Depois virão as apresentações técnicas. E, ao final, o importante é a gente debater, tirar dúvidas, as perguntas que vocês quiserem encaminhar, para a gente sair daqui, não temos hora, sair daqui com todo mundo o máximo de esclarecimento possível, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. A gente está aqui hoje, esse webinar é uma demanda que surgiu de vocês participantes em relação a dúvidas sobre se permanecer na Fundação Real Grandeza é ou não a melhor escolha. Essa é uma decisão muito difícil, tão difícil talvez quanto foi a questão do PDCI. A gente sabe que tem aqui na Real Grandeza dinheiro que nós economizamos a vida inteira e que vamos precisar de cada centavo daqui para frente. Mas lá fora tudo parece muito sedutor, as propostas parecem ser muito boas. E o que a gente fez? Qual foi o dever de casa da equipe Real Grandeza? Reunimos algumas dessas propostas, anonimizamos as propostas, porque aqui a ideia não é criticar, né, a proposta do outro, mas sim mostrar que nas entrelinhas aquilo que às vezes é prometido soa mais bonito do que realmente vai ser a realidade. É importante a gente lembrar que a Fundação Real Grandeza ela não tem fins lucrativos, todos os nossos esforços são voltados para se conseguir a melhor performance, né, com o menor risco possível. A Fundação Real Grandeza ela tem uma equipe própria, com um currículo que não deixa em nada a desejar para uma banca de investimentos, seja de uma XP, seja de um Itaú. É claro que a equipe tem o tamanho aqui da estrutura da Fundação Real Grandeza, mas eu posso dizer que em talento e em formação, a nossa estrutura, a nossa governança, em nada deixa a desejar para o corpo técnico dessas outras entidades. Vocês sabem da transparência da Real Grandeza, de como a gente sempre vem aqui prestar contas. Também estamos oferecendo atendimento individualizado, caso você queira falar apenas do seu caso. A equipe do comercial está pronta para lhe atender. E eu peço que prestem atenção aqui ao que os técnicos vão apontar, aos detalhes, às pegadinhas que a gente encontrou muitas vezes nessas propostas. Bom, em relação ao futuro da Real Grandeza, né? A gente sabe que tem a questão da incorporação da Eletrobras, mas isso, em primeiro lugar, não é algo que já se pode ter como certo, porque tudo passa pela autorização do Conselho Deliberativo. Então, para o plano BD ser cingido, vai ter que passar pela autorização do Conselho Deliberativo. Para a Fundação Real Grandeza ser incorporada, vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo. E, em breve, a nossa ideia é que a gente faça uma grande campanha de comunicação explicando todas as possibilidades de futuro que existem para a nossa Fundação Real Grandeza, que pode não ser apenas essa possibilidade de incorporação, que mesmo assim existe um trâmite legal pesado até que seja cumprido, que a gente já botando ali no papel sabe que não dura menos do que 5 anos esse trâmite, tá? Então, não vou me estender, porque o que mais interessa são os técnicos que vão trazer aí para vocês
as informações. Muito obrigada, uma boa tarde, tenham uma boa apresentação todos nós. Que essas informações possam ajudar a gente, né, a todos a nos tranquilizarmos e fazermos a melhor escolha de forma consciente. Obrigada. Daniel, é Obrigado, com você. obrigado, Sérgio. Obrigado, Patrícia. Antes do Daniel, deixa eu só apresentar a equipe, né? O Sérgio Wilson, né, o presidente da Rio Grandeza, a Patrícia Mello, nossa diretora de Seguridade. Estão conosco aqui também o Rodrigo Bittencourt, assistente da Diretoria de Seguridade. Daniel Barbosa, do setor comercial, também da Diretoria de Seguridade. Felipe Cozes, nosso gerente de investimentos, e o Leandro Andrioli, da Gerência de Investimentos. Vou projetar a apresentação para o Daniel começar a parte dele, tá? Daniel, com você. Perfeito. Obrigado pela apresentação, Eduardo. Obrigado, Patrícia, Sérgio, isso pela abertura, tá? Vamos lá. O nosso foco hoje é esclarecer, orientar e também desmistificar um pouco o que tem surgido no mercado, tá? A gente do time comercial acaba recebendo essas informações e o papel da Real Grandeza é orientar vocês. Eu sempre falo, até no atendimento junto aos participantes, para o time comercial, para o time de relacionamento, que o nosso papel aqui é, de fato, esclarecer, né? Clarear os caminhos. A gente não tem nem a pretensão, nem a possibilidade de optar o melhor caminho para o participante, até porque é uma escolha individual, tá? Então, às vezes, o cenário que o seu colega de trabalho escolhe de uma forma de rendimento, de uma forma de recebimento conforme a tributação outra, não é adequado para você, é de acordo com o perfil que você tem que tomar essa decisão. E a Real Grandeza aqui tem um papel de munir vocês com as informações e clareamento com relação aos caminhos que você pode percorrer, tá? Então, eu sempre falo, o martelo, quem tem que bater é o participante. O nosso foco aqui é orientar e trazer transparência desse cenário, ainda mais num cenário de plano de demissão, que realmente o colaborador está fragilizado, tá? Não é uma receita de bolo assim de, o que serviu para o meu colega vai servir para mim. Então, cada um tem que conversar, até mesmo em casa, no celular, com o companheiro, com a esposa, com o marido, com os filhos, até porque são decisões que vão afetar daqui a 5, 10, 15 anos das suas vidas, tá? Então, assim, o nosso foco hoje, como a Patrícia bem falou, é de fato passar a informação para você, para que você faça uma escolha de acordo e mais coerente com a sua realidade, pensando no seu futuro, tá? Pode passar, Eduardo, por favor. Então, quero iniciar fazendo uma diferença. A Patrícia ressaltou muito bem que a gente não tem fins lucrativos. E eu trago isso como um pilar determinante em comparação ao mercado. Porque se a gente olhar o mercado, o foco no mercado é fins lucrativos, é gerar lucro. Tá? E, além disso, eles têm que trazer retorno em alguns locais, né? Eu falo mercado, como banco, seguradora, casa de investimento, para acionista, investidores. E aqui na Real Grandeza, o nosso propósito é vocês, participantes. Então, entre entidade aberta de previdência complementar e entidade fechada de previdência complementar, onde a Real Grandeza está inserido, um foco determinante nessas diferenças é com relação aos fins lucrativos. Eu sempre falo que não existe almoço grátis. Então, a gente tem que ficar bastante alerta quando surge essa possibilidade de, eu estou na dúvida se eu faço o requerimento de benefício aqui junto à Real Grandeza ou porto para uma outra entidade. Então, eu acho que a questão dos fins lucrativos faz uma diferença muito grande, até mesmo no seu saldo, né? No saldo que você constituiu numa entidade aberta, ela tende a ser menor por conta que eles têm que apresentar retorno para os acionistas e investidores, tem que gerar lucro, tá? E um grande fator também é com relação ao histórico e segurança. Aqui na Real Grandeza, a gente tem mais de 50 anos de trajetória, tá? E isso garante a solidez e a segurança. Eu acho muito interessante, e até aconselho a vocês, conversar. Que, de repente, um colega seu que já se aposentou pela Real Grandeza, a Real Grandeza tem um volume bastante expressivo, tá? Ela tem uma folha mensal de pagamento com mais 100 milhões por mês.
E o Sérgio Wilson sempre reforça que a gente nunca atrasou o pagamento. E, de fato, a gente tem esse compromisso junto com os participantes. Então, assim, a gente tem que considerar todos os critérios para caso de portabilidade. E aqui a gente não vai esconder nada. A gente não está aqui para encobrir a possibilidade de portabilidade, que é um direito seu, tá? Mas, de fato, vocês, como um todo, tem que estar munidos de informações para tomar uma decisão certa para o seu futuro. Então, assim, o critério de segurança, quanto tempo tem a instituição. Obviamente, se você pensar em um banco, né, vamos trazer os grandes players aí na jogada, eles têm um prazo até mais tempo de existência que a Real Grandeza. Mas tem pequenos players, né? Tem seguradoras, casas de investimento, para vocês terem bastante atento. Por quê? O nosso foco aqui na Real Grandeza é previdência. Em outros lugares, às vezes, não é previdência. Então, eles querem realmente vender, empurrar seguro, facilidade de crédito, investimento, administrar o seu recurso em outro fundo. Então, esses critérios têm que ser avaliados, tá? Outro fator importante é com relação a patrimônio. Aqui eu acho que todo mundo tem a ciência que a Real Grandeza tem mais de 18 bilhões de patrimônio, tá? Então, assim, é um patrimônio que a Real Grandeza veio constituindo, e às vezes você vai aportar o seu saldo durante muito tempo, você constituiu no período laboral, contribuindo para a Real Grandeza, que você já conhece, para uma nova entidade que às vezes você nem conhece. E muito desse saldo, né, vai ser colocado em um fundo que não está enquadrado dentro do seu perfil, de repente vai trazer um risco maior nesse período que você está optando por receber esse recurso. Então, tem que ser levado em consideração todos esses critérios. Fins lucrativos, a solidez e segurança, para onde está sendo destinado esse recurso para esse novo fundo em caso de portabilidade. Tá bom, pessoal? Pode passar, Eduardo. Fiquem à vontade se alguém do time aqui da Real Grandeza quiser complementar. Acho que a gente tem que trazer mais claridade para o nosso público e mostrar até mais informações. Qualquer tipo de complementação, fique à vontade. Tá? Com relação à distribuição de resultados, isso é um critério bastante importante, porque na Real Grandeza, e toda a rentabilidade, eu vou trazer até um contexto. Em 2023, a gente performou muito bem, né, na rentabilidade no plano CD. A gente fechou um ano com um percentual acima de 15%. E esses 15% foram direcionados para o saldo do participante. E no mercado, o que a gente tem acompanhado, até com casos reais, como a Patrícia falou, que a gente fez um estudo, uma avaliação desses casos que vem chegando, tem chegado à Real Grandeza, eles estão colocando um limitador. Esse limitador pode parecer muito bom, né? Porque a pessoa acha, não vou ter perda, porque o meu saldo lá está limitado a 4% ao ano, ao CDI. Eles colocam um índice, né, como referência. Só que aquilo, quando você perde o banco, a gente nunca perde. A gente como um todo, banco, Real Grandeza, seguradora, nunca joga para perder. A gente joga para ganhar. Então, obviamente, que em período de investimento tende a ter mais períodos positivos do que negativos. Num período negativo, você vai ter aquilo estipulado pelo índice. Mas o acima, o excedente, você não ganha. Quem fica com isso é a instituição. Então, nesse caso que eu dei, dos 15%, quando a Real Grandeza teve de performance em 2023, no encerramento, você ia estar se limitando ao valor estipulado pelo esse índice, né? Que muitas vezes é 4%, 4,5%, 5%, 6%. Mas o excedente fica com a instituição, tá? Isso tem que ser bastante atento, porque assim, o que a gente tem observado é que elas não estão cobrando taxa administrativa, taxa de carregamento, taxa de performance, né? Normalmente, o que tem chegado através de vocês, participantes, falam que não, mas para onde eu estou pensando em levar, eles falam que não vão cobrar taxa. Mas eles estão cobrando, mordendo uma fatia do rendimento que esse seu saldo iria ter nessa nova instituição, que às vezes é até muito acima do que uma taxa de administração, tá? Então, isso é mais um cuidado para vocês terem com relação a essas novas instituições para onde vocês estão pensando, pretendendo destinar o recurso que vocês construíram aqui na Real Grandeza. Aí, como eu já falei de taxa administrativa, tá? A gente aqui da Real Grandeza tem uma taxa administrativa significativamente menor do que as entidades abertas de previdência complementar. Ela chega a ser até menor do que a metade da média da entidade aberta de previdência complementar.
E, além disso, aqui na Real Grandeza, a gente não cobra taxa de performance, taxa de carregamento, taxa de saída, tá? Então, a gente tem uma política bastante transparente com vocês com relação a isso. E, além disso, tem a questão do atendimento, que a gente pode até pensar que não influencia, mas influencia muito. Sabe por quê? Porque aqui na Real Grandeza, eu falo isso através do retorno que vocês dão para a gente. Vocês não são um número. A gente conhece o seu Manuel, o seu João, a dona Fátima, o seu Júlio. E a gente conhece vocês pelo nome, a gente sabe que vocês têm história, têm bagagem. A gente sabe muitas vezes quando o filho de vocês nascem, vocês colocam no plano, quando vocês casam, quando vocês também divorciam. Então a gente conhece, às vezes eu sou acionado pelo WhatsApp com um participante, eu já sei quem é. Então eu já perguntei como é que você está, o seu filho, está tudo bem? Porque de fato a gente tem essa aproximação, esse carinho. E lá na nova entidade, vocês vão ser mais um número, né? E muitas dessas vezes vocês vão ser utilizados para empurrar produtos. Então, é aquele gerente que quer bater a meta num banco vai entrar em contato com você e falar assim: faz um seguro, tem um cartão de crédito para você, faz um título de capitalização. E aqui na Real Grandeza a gente tem esse tratamento humanizado. Tanto que vocês conseguem, de uma maneira muito fácil, até acionar a própria diretoria, a presidência. Lá nessa nova entidade, né, vocês não têm essa facilidade, né? Então, assim, é uma coisa que pode não parecer que faz diferença, mas faz muita diferença. Eu, no meu caso, quando eu não sou muito bem atendido em uma instituição, eu já fico meio receoso de ir para essa instituição. Como é que eu vou fazer qualquer tipo de recurso, movimentação nessa instituição? Então, é um caso que também tem que ser pensado para caso tenha alguma inclinação de solicitar a portabilidade do seu recurso aqui na Real Grandeza para uma outra entidade, tá? Pode passar, Eduardo. Aí, continuando, tá? A questão da governança, a gente tem uma governança bastante sólida, né? Então, a gente tem uma diretoria executiva bastante experiente, com técnicos experientes dentro das gerências, tá? A gente tem conselho fiscal, a questão dos comitês também, e, além disso, é uma governança participativa, porque tem um processo de eleição. Então, através dos sindicatos, vocês podem dar voz nesse processo, que é um ponto positivo nisso, porque na entidade de mercado, a decisão são centralizadas e unilateralmente. Então, eles decidem e não vocês, né, no caso, os clientes dessas instituições não têm poder de voz. E aqui na Real Grandeza, vocês têm poder para isso. Tanto que, como a Patrícia falou, foi um pedido dessa webinar. Então, a gente escutou vocês da Real Grandeza, tem uma posição de uma escuta bastante ativa e é muito importante essa troca de informação entre entidade e participante. E vocês tragam os anseios, os desejos, para que a gente possa dar um retorno para vocês. Então, essa governança bastante estruturada é um ponto muito positivo, tá? Além disso, pessoal, a igualdade entre o tratamento dos participantes. Às vezes, num banco seguradora, o participante ele vai ter um recurso melhor, né? Vamos usar um exemplo, ele vai transferir um saldo de 2 milhões para essa nova instituição. Então, lá eles têm um tratamento diferenciado, às vezes uma taxa menor, maior facilidade por empréstimo, um exemplo. E na Real Grandeza a gente trata todo mundo de uma forma bastante de igual para igual, né? Independente se a pessoa tem um saldo de 300 mil ou um saldo de 3 milhões. A gente tem uma forma de tratamento, como eu falei na tela anterior, bastante humanizada. Então a gente trata de igual para igual, tá? A regulação a gente é regularizado pela autarquia, que é a Previc, altamente regularizado, né? A Previc garante essa transparência, esse foco em previdência para vocês participantes, tá? E lá numa nova entidade aberta é a SUSEP e o Banco Central, no caso de bancos. E o foco, né, deles não é direcionado à previdência, então isso pode desgastar um pouco do intuito, né? Porque eles tratam de uma questão financeira como um todo. Então, para vocês estarem atentos também com essa questão da Previc, do órgão de regulamentação, de autarquia, tá? Pode passar, Eduardo. Eu falei para vocês sobre os pontos com relação à entidade aberta, entidade fechada, e a gente vai abordar um pouquinho sobre taxas. Lembra que eu falei que, às vezes, a proposta vem sem taxa, mas é importante vocês questionarem isso. Vai ter taxa? Então, eu trago algumas taxas que o mercado trabalha.
que muitas vezes deixa implícita na proposta. Então, taxa de administração, como eu falei, no plano CD FRG-Prev, CD 0,42 ao ano e 0,59 FRG-Prev ao ano, ele é menos do que da metade da média das entidades abertas de previdência complementar. Isso faz muita diferença no seu recurso, tá? Então, assim, a taxa de administração, ela serve para a instituição gerir o seu fundo. Então, como é que, às vezes, vem pessoas, né, que tiveram uma conversa com o banco, o gerente da sua conta no banco, ou o assessor de investimento, e falam, não, ele fala que não tem taxa de administração. Não pode estar explícito lá, mas eles têm que tirar o recurso de algum lugar, até porque eles utilizam o sistema, pessoas, tá? Luz. Então, são quesitos que, de fato, esses locais, além de gerar lucro, eu estou falando das abertas, tá? Do mercado, eles têm que pagar o custo, né? Da gestão do seu saldo, do seu fundo, tá? Isso é a taxa de administração. Taxa de carregamento é quando você faz uma contribuição nesse fundo. Caso você constitua uma reserva, uma entidade aberta e tem taxa de carregamento, o exemplo, na Real Grandeza, se você quiser fazer uma contribuição extra, você pode fazer durante o período contributivo e você vai lá, peguei o meu 13º, R$ 5.000, quero pegar os R$ 5.000 e colocar como uma contribuição extra na Real Grandeza. Eu posso fazer isso? Posso. Os 5.000 vai destinado para o seu saldo. Quando se tem taxa de carregamento, é tirada uma fatia desse valor que você iria destinar ao seu saldo. Então, muitas das vezes, você coloca R$ 100 no mercado, tira-se R$ 10 da instituição e os R$ 90 é colocado no seu saldo. Isso é taxa de carregamento. Taxa de performance, que é o terceiro quesito, é quando o fundo é atrelado a algum índice e sobressai esse índice. Ou seja, traz um retorno acima desse índice. Então, é cobrada a taxa de performance. E aqui na Rio Grande do Sul, a gente não tem taxa nem de carregamento, nem de performance. E também de saída, né? A taxa de saída, caso você constitua uma reserva no mercado e queira fazer processo de resgate, algum processo de retirada antecipada, é pago uma taxa. Normalmente a gente cobra que chama taxa de saída antecipada. Então, mais uma vez, caso vocês estejam conversando, perguntem, vai ter taxa? Mas como assim? Não vai ser cobrado nada? Tem certeza? Questione. Porque já aconteceu de participantes recorrerem a um processo de portabilidade, que é uma decisão irretratável. Então, você porta o seu saldo para outra entidade e se arrepende depois. Porque no processo de venda, gente, ainda mais lidando com banco, eles são muito agressivos. Então, assim, eles vendem Deus e o mundo, né? Eles querem oferecer muita coisa. Aí, quando você faz essa opção de portabilidade, ou às vezes não é tomado por impulso, não lê o contrato, as entrelinhas, você pega surpresa. E a gente está aqui, mais uma vez, reforçando para trazer informações para vocês. Tá? Pode passar, Eduardo. Aí, como falei anteriormente, tem alguns casos reais que a gente trouxe, a gente tirou com a instituição, mas assim, vocês estão entre colegas, né? Foram seus próprios colegas que trouxeram esses casos. Vocês podem até conversar que alguém vai achar um caso familiar, então você vai saber de qual instituição a gente está falando. Mas assim, são casos reais, tá? Que a gente está trazendo e mostrando para vocês com relação a essas pegadinhas. Então, essa instituição 1, que é uma instituição real, ela está oferecendo, com relação aos juros, de ganho, caso você faça a portabilidade, de 6% ao ano, sendo que no título público, ele pelo menos vai conseguir 7,5%. Então, esse excedente de 1,5% vai ficar para a instituição, não vai ser revertido para o seu saldo. E você considera que 1,5% é maior do que a taxa administrativa da média das entidades abertas de previdência complementar. Então, eles vão estar ganhando acima da média como taxa de administração. Então, aquele caso do que, eu não vou ser cobrado de taxa administrativa, você percebe que aí não é realidade, porque eles estão dando a mordida não na taxa administrativa, mas sim nos juros que o seu saldo vai ter lá nessa nova instituição. E se a gente for colocar isso na ponta do lápis, pessoal, 10 anos, é uma perda de cerca de 15%. Tá? E aqui na Real Grandeza, toda a rentabilidade é direcionada ao participante. Então, aquele exemplo que eu dei da performance de 2023, que a gente gerou 15%, acima de 15%, ela foi de uma forma integral para o seu saldo. Tá? A gente não teve esse modelo que os bancos, seguradoras possuem. Tá?
Além disso, a gente observou a questão do reajuste do benefício. Quando o benefício é colocado em prazo, nesses locais é oferecido um reajuste, mas apenas um reajuste anual. E aqui na Real Nogueira, quando você solicita uma renda financeira, você tem um reajuste mensal, conforme a variação da cota. Em caso de vitalício, é corrigido conforme o IPCA, isso anualmente. Então, assim, foi algo que a gente observou, tá? A gente teve a participação bastante densa da equipe de investimento para analisar essas lâminas, esses demonstrativos que vocês mandam para a gente analisar, e a gente faz isso sem compromisso. Como eu falei, a gente não está aqui para bater o martelo para vocês, mas para orientar vocês com relação a essas pegadinhas, que muitas das vezes não é colocado de uma forma muito clara, tá? A gente tem outro caso de instituições que acabam se repetindo, né? Os processos são os mesmos, né? Mas a gente trouxe, acho que cerca de quatro, que se diferenciam. Nessa daqui, como exemplo, ela coloca no modelo apresentado para venda que possui um gerente de investimento preparado para trazer retorno. E a gente quer demonstrar que também na Real Grande existe uma equipe altamente qualificada para esse processo, né? Então a gente tem aqui na equipe 6 pessoas com mestrados, a gente tem certificações da Ambima, certificações de nível internacional, que eu acho que o pessoal do investimento sabe mais do que eu, acho que é considerado um dos mais difíceis do mundo, né? Então, assim, a gente tem uma equipe altamente especializada para trazer retorno para vocês, entendeu? Então, assim, comparando com o mercado, é como a Patrícia falou, a gente tem pessoas preparadas até acima, considerando a questão da certificação, tá? Então, isso é um diferencial também. Períodos difíceis. O que a gente tem observado? Mais uma vez, qualquer coisa, por favor, pessoal do investimento, a área técnica, fique à vontade para fazer qualquer tipo de complemento da minha fala. Mas tem um processo de cristalização. Em períodos difíceis, eles acabam optando por colocar o recurso que vocês trazem, que vocês levam para essa nova entidade, em fundos que não geram uma performance tão boa. Então, a recuperação fica desgastada. Então, acaba tendo essa perda na recuperação. E a Real Grandeza tem até questão histórica, uma performance bastante acentuada em períodos difíceis. A gente vai apresentar mais à frente com o pessoal do investimento, que vai mostrar que tem períodos de queda que a gente tem um ganho bastante expressivo. Isso é uma recuperação que a gente tem nesses períodos difíceis. E essas entidades que estão se propondo a receber o recurso de vocês, acabam optando por um processo mais fácil, né? Porque o objetivo deles é o que é? É gerar lucro para eles, não seriamente para os participantes, para os clientes. E a mesma coisa que eu falei anteriormente na tela com relação aos juros oferecidos. Essa mesma instituição cobra a mesma coisa da instituição anterior, né? 6%, elas colocam 6%, esse excedente de 1% acabam ficando para eles, tá? E na Real Grandeza a gente não fica com esse excedente, é direcionado para o participante. Pode passar, Eduardo. Aí outro caso de exemplo de instituição, essa daqui é até uma casa de investimento. Ela está até adotando uma postura bastante diferenciada, né? Não que seja uma coisa boa, mas ela está recebendo, tem a intenção de receber o recurso de vocês, mas ela não vai administrar a previdência de vocês. Elas estão direcionando para uma outra entidade, ou seja, como se fosse um processo de terceirização, né? Então, assim, além disso, o intuito dela é manusear o saldo de vocês aplicando para trazer retorno. Mas, assim, gente, tem que ficar bastante claro que provavelmente vocês vão ter, né, nesse cenário, caso optem direcionar para esse local, um assessor de investimento que muitas vezes eles colocam o recurso de vocês em fundos onde geram mais ganho para eles, não necessariamente para vocês. Então tem que ficar bastante atento com isso. E naquele caso dos juros oferecidos, aqui é mais o ganho é maior por eles, porque eles consideram 4%, tá? 4% de ganho real, sendo que a título público rende 7,5%. Então, esses 3,5% vai ficar embutido para eles e não vai ser retorno para vocês participantes. Isso a gente vai considerar a longo prazo, 10 anos, pode gerar uma perda de cerca de
quase 40%. Então, é bastante acentuado. E, mais uma vez, a gente reforça como Real Grandeza. A gente não tem esse compromisso no sentido de pegar esse excedente de vocês, na verdade, é direcionado para a conta de vocês. E, no caso da administração, né, a gente tem uma equipe altamente especializada que prioriza a gestão e o melhor investimento para trazer retorno para vocês, independente de onde vai investir. Então, a prioridade da área de investimento é trazer retorno, tá? Nesse quesito, tá? Outra instituição que utiliza uma tábua, tá? Que essa tábua tem até a característica da tábua aí, né? BRE, MSS, que é uma tábua que permite. Quando a gente vai fazer uma comparação, a gente tem observado isso com os participantes, eles falam assim, mas o saldo no simulador do Banco X, ele está dando um saldo mensal maior do que a Real Grandeza. Por quê? Porque a mesma modalidade que você escolhe aqui de recebimento e lá, tá? O prazo é uma tábua diferenciada. Por quê? Quando você vem a se ausentar no sentido de falecer mesmo o titular, isso não gera a continuidade do pagamento pela instituição para os seus indicados herdeiros. Simplesmente a instituição fica com esse valor. Então, um exemplo claro. Eu escolhi 20 anos para recebimento dessa nova instituição. Tá? Eu tenho eu e minha esposa. Depois de 2 anos, eu venho a falecer. A pessoa falece. Os 18 anos que você deveria, que o seu dependente, o herdeiro indicado, deveria receber, fica para a instituição. Então, por isso que muitas das vezes o saldo que vai ser apresentado lá na simulação do banco, ou no caso dessa instituição, a instituição 4, é maior do que a da Real Grandeza, porque ele não tem a obrigação do pagamento desse excedente, né? Das reservas, da parcela que ainda tem que ser paga. Tá? Ele fica para a instituição. E também a gente tem observado que nessa instituição, eles consideram o pagamento de 12 parcelas. Gente, quando vocês forem fazer qualquer simulação, vocês têm que colocar essa parcela, não período, porque na Real Grandeza são 13 parcelas, né, que tem um 13º salário, o abono. Então, assim, tem uma diferença grande. Você considerar 20 anos nessa instituição, não só 20 anos, pode ser 10, 15, 5 anos nessa instituição, como na Real Grandeza, porque a gente tem um 13º pagamento relacionado a isso. Beleza? Daniel, Claro. só voltando um pouquinho nessa última proposta, porque a gente achou bem interessante essa pegadinha. Esse tipo de renda ela é vendida no mercado como uma renda temporária atuarial, né? Essa tábua biométrica BREMS é aplicado para a entidade estimar quanto tempo aquele grupo familiar vai fazer jus ao benefício. Então, apesar do participante contratar uma renda de 20 anos, se essa tábua indicar lá que o grupo dele vai se extinguir, e aí no grupo familiar, vamos dizer que tenha o titular, mais a esposa, mais um filho menor de 20 anos. Quando esse grupo familiar extinguir e não fazer mais jus a esse benefício, o saldo remanescente que esse participante teria direito não é revertido para ele, é revertido para a instituição, como você falou, né, Dani? E na Real Grandeza, assim, as rendas são 100% financeiras e nenhum recurso é revertido para a Real Grandeza, né? Quando o participante opta lá por uma renda por prazo, percentual, 100% do saldo vai ser pago ou para ele, ou para o seu beneficiário, em forma de pensão, ou para os seus herdeiros legais, né, caso não haja nenhum beneficiário. Então, assim, nenhum recurso fica para a Real Grandeza, tudo é direcionado realmente para o participante. E isso faz muita diferença quando o participante vai contratar uma renda, né? Porque realmente, quando ele vai fazer a simulação, o banco oferece uma renda inicial muito maior do que aquela que ele simula nos nossos simuladores. Mas é exatamente por isso. O banco não pretende pagar pelo tempo que está sendo contratado. Ele vai pagar pelo tempo que o grupo familiar fizer jus. E caso ele acerte lá na tábua biométrica, né? Caso a tábua acerte, porque é uma aposta, né? Caso a tábua acerte a data que o grupo familiar vai perder o direito ao benefício, todo o saldo remanescente fica para a entidade. Então, é bem importante a gente considerar isso também no momento da escolha, né?
Agora, da minha parte, do comercial, acho que a gente vai entrar agora numa seara do investimento. Vou deixar para o pessoal do investimento falar. A gente está representado pelo Felipe Cosi, que é o gerente de investimento. Também tem o Leandro, aqui da área de investimento. Vou deixar a palavra com vocês. Eu acho que antes do término da apresentação, eu volto aqui para falar mais um pouquinho. Tá bom? Perfeito, Daniel, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que do lado do investimento, acho que o primeiro ponto que a gente queria trazer, qual o objetivo do plano, né? Primeiro, dando um passo atrás, né, um produto previdenciário. Eu costumo fazer a brincadeira aqui, né? Produto previdenciário, ele é equivalente a uma maratona, né? Ele não é uma corrida de 200, 300, 500 metros. É uma maratona, é um produto de longo prazo que as pessoas vão guardar este recurso por algumas décadas e depois usufruir por mais algumas. Dito isso, o objetivo do plano ele é gerar retornos acima da inflação. Então, inflação mais alguma coisa, né? Esse é o objetivo. A gente tem conseguido atingir esse objetivo ao longo dos anos, olhando em janelas longas, em que pese que numa janela mais curta, né, olhando, por exemplo, os últimos 5 anos, a gente vê uma performance um pouco pior, dado as crises, né? Vamos lembrar que nesses últimos 5 anos, a gente tem a crise do Covid, né, lá em 2020, que foi algo que o mundo inteiro, né, ninguém esperava, foi um negócio super agudo, e confuso para os mercados e preços de ativos. E depois, agora mais recente, né, de 2024, mais de 2024 para cá, uma crise específica de Brasil, né? Só dando um pano de fundo, o que está acontecendo? Basicamente, existe uma desconfiança dos mercados sobre as contas públicas no Brasil. Então, o Brasil é um país que gasta mais do que arrecada e, ano a ano, se endivida mais para pagar essas contas do que gasta mais. Isso fez com que, nesses últimos 5 anos, essas duas crises fizessem com que a gente tivesse uma janela mais difícil aí na rentabilidade dos investimentos. Mas, olhando aí na tela, né, nesse gráfico principal, no meio da tela, a gente vê que, olhando esse horizonte mais longo, né, a maratona, né, essa jornada, quem investiu R$ 100.000 no plano CD em fevereiro de 2005 teria tido esses resultados dependendo do retorno. Se o retorno fosse inflação, né, que é o IPCA ali na primeira barrinha do lado direito, teria de 100, teria 297. Na poupança, 406 mil. No Ibovespa, 436 e assim sucessivamente até o que o plano CD efetivamente rendeu, que dá esses 829. Então, olhando o longo prazo, o plano ele tem tido sucesso na estratégia de entregar um retorno de inflação mais um certo percentual. Tendo que o IPCA mais 4,5%, né, que é a inflação mais 4,5% ao ano, teria dado 714. O plano deu 829. Isso, lembrando que esse 829 já tem, né, o impacto dessas duas crises que estão impactando nosso resultado dos últimos 5 anos, né? Então, a gente pode ver que a gente tem conseguido entregar o objetivo. Aí, olhando para o lado esquerdo do slide, tem ali, né, no último retângulo, uma dúvida. E sempre fica aquela dúvida. Pô, mas o CDI, que basicamente é a nossa taxa básica, né, a Selic, né, que a gente ouve falar, o CDI está dando mais de 1% ao mês, é uma rentabilidade garantida, né, sempre parece, né, é algo sedutor nesses momentos de crise. O ponto é esse que o Daniel já falou, mas há algum tempo ali na apresentação dele, e eu volto a chamar atenção para isso. Fazer uma mudança, de sair de uma carteira, que hoje a gente tem uma carteira diversificada, para atender esse objetivo de longo prazo, de entregar uma rentabilidade no longo prazo de inflação mais, a gente tem uma carteira diversificada, que é a carteira que a gente propõe ali na política de investimentos do nosso conselho aprova. Sair dela para a Selic, né, o CDI, neste momento, é o equivalente a você vender os ativos na baixa, né? O mercado é feito de altos e baixos, e durante a crise os preços estão baixos e seria você cristalizar, né, essa perda, ou perpetuar essa perda
nos preços dos ativos e impactar negativamente a sua aposentadoria aí por um período longo para frente. Então, isso que a gente sempre chama atenção, né, para tomar esse cuidado. Eduardo, se você puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Obrigado. Aqui, não quero complicar muito a discussão, mas só para mostrar, né, esse comportamento da nossa carteira. Então, a gente tem uma carteira diversificada para atingir o objetivo de entregar mais do que a inflação no longo prazo, só que para isso, ela também é uma carteira que acaba sofrendo um pouco mais nos momentos de crise. Então, aí, a linha azul é a rentabilidade, né, é o rendimento do plano, a linha vermelha, o CDI ou a Selic, para ficar mais fácil, que é a taxa básica de juros, e a linha amarela, a inflação. A gente vê que a gente está sempre acima, né, das duas linhas, mas os momentos de crise estão marcados aí com esses retângulos vermelhos, a gente fica, ou tem uma queda na rentabilidade, ou fica ali meio de lado, né, estagnado. Mas depois desses períodos, dá para ver que a gente tem recuperações bastante relevantes. Então, a nossa carteira ela tem esse comportamento. Ela sofre um pouco mais nos momentos de crise, mas ela recupera muito melhor depois das crises. Então, claro que sempre que a gente tiver nesses momentos, né, dessas crises, né, desses marcados em vermelho aí ao longo da história, então vamos pegar ali, por exemplo, entre 2014 e 2016, depois Covid, 2020, depois tem ali 2021 e agora de 2024 para cá, nestes momentos, se a gente olhar para o lado, né, aquela história, de novo, voltando à analogia da maratona, né, nós somos os corredores da maratona, mas nesses momentos de crise, a gente vai olhar para o lado e vai ver o corredor dos 300 metros mais rápido, porque essa é a característica dele. Mas não é o nosso jogo, né? O nosso jogo, a nossa competição é a maratona, é o longo prazo. E neste longo prazo, a gente tem convicção de que a nossa carteira, ela, depois do momento de crise, se recupera e entrega o objetivo para os nossos participantes. Né? Esse é o recado aqui, que é sempre importante a gente passar, né? Mostrar isso para as pessoas entenderem este momento que a gente passa pela crise e aí a rentabilidade não está tão boa. Passando para o próximo slide, aqui a gente traz um pouco as características, a diferença, né, entre os dois planos. Né? Então, quando a gente olha o plano CD, tanto o plano CD quanto o FRGPrev, eles têm as mesmas teses de investimento, por exemplo, a aplicação em NTNBs longas, que são os papéis, os títulos do governo federal atrelados à inflação. A gente tem uma tese, tem um investimento relevante, né, nesses ativos. Os dois planos têm essa tese refletida na sua carteira de investimentos. Eles têm acesso aos mesmos ativos. A diferença é o nível de risco. O FRGPrev, pela característica do seu passivo, né, as pessoas terem uma idade média um pouco maior, etc., a gente dosa o nível de risco um pouco para menos, então a gente acaba tendo uma posição de caixa maior que traz né, uma variação, né, da rentabilidade menor e um nível de risco um pouquinho menor. Mas, no geral, as teses ali que estão refletidas na carteira são as mesmas. Tá? Acho que esse é o recado aqui do nosso lado do investimento e a gente fica aí à disposição para responder as perguntas no final. Acho que o Daniel tem mais um pedaço da apresentação para fazer. Perfeito, obrigado, Felipe. Mas aproveitando essa seara do investimento, pelos participantes que acabam olhando uma janela. Foi um período de fato ruim para o plano CD, tá? E não foi uma coisa exclusiva da Real Grandeza, outras entidades também fecharam negativo, mas a gente tem que olhar num prazo mais dilatado, mais extenso. A gente traz esse recorte num período de 10, de 15 de 20 anos. E a gente percebe que a rentabilidade acumulada nesse período de 20 anos
é acima de 600%. Se a gente for colocar isso na média, dá 0,92. Então, assim, é bastante expressivo essa rentabilidade. E a gente avisa isso. Investimento em previdência é a longo prazo. Não adianta a gente analisar um período muito curto, a gente tem que analisar um período mais dilatado. Por isso que o Felipe trouxe uma linha, né, de rentabilidade acumulada desde lá de 2009, que de fato mostra esses períodos de queda, de ganho, e a linha ascendente, ela sempre é uma linha crescente. Isso que é importante, tá? Pode passar, Eduardo. Aí, aproveitando o gancho, tá? Acho que o foco nosso aqui é desmistificar isso que vem acontecendo com relação ao mercado. A gente, no mês passado, realizou uma webinar focado em previdência, em forma de recebimento, tributação, renda. Está disponível a gravação no nosso portal, vocês podem acessar. Tá? A gente não está aqui para ser repetitivo, até para ganhar um tempo para vocês fazerem perguntas, mas a gente traz um cenário com relação ao FRG Prévio, que é algo que a gente vem, que muitos participantes estão gostando, né? É um plano instituído pela Real Grandeza, ela não tem vínculo patrocinadora, então, assim, ela é um CD que não tem risco de déficit atuarial, tá? E ele é um plano mais recente, né? Ele é um plano flexível, ele é um plano seguro, ele tem aí um patrimônio acima de 30 milhões já, ele tem um pouco mais de 3 anos, acho um pouco beirando os 3 anos. Então, é uma possibilidade que você tem, né, de fazer a portabilidade, mas fazer uma portabilidade interna. Tirar do plano CD e ir para o FRG Prévio. Isso você tem como fazer simulação, fazer o comparativo, tá? A gente tem tanto a parte do comercial como a parte de relacionamento que pode dar esse apoio para vocês com relação a essas possibilidades, mas tem até uma página própria do FRG Prev, que é o mesmo site da Real Grandeza, frg.com.br/WP. Se você colocar no finalzinho, você vai entrar na landing page do FRG Prev e lá tem toda a questão dos benefícios com relação às possibilidades, as vantagens do plano, a rentabilidade do plano, e você pode já fazer esse comparativo. Além disso, aproveitando essa webinar e lá fazer uma chamada, a gente está no mês de abril, né, que tem o Dia Internacional da Mulher, e a gente está fazendo uma campanha de adesão ao FRG Prev. Então, mulheres que aderirem até 11/4 ao FRG Prev vão ganhar 5 mil pontos de Livelo. Livelo, para quem não conhece, acho que é o maior programa de pontos do Brasil. Não sei se é da América Latina, mas do Brasil eu tenho certeza. Então, você pode trocar esses pontos por benefícios, né? Tanto serviços como produtos. E viagem, estadia em hotel, trocar por gift card. Então, é uma vantagem que você vai estar ganhando nesse período, caso faça a adesão ao FRG Prévio. Aí é só entrar no site, é bom ler o regulamento. Quem vai fazer portabilidade precisa aderir ao FRG Prévio, também tem esse ganho, tá? Então é bastante interessante a gente estar aproveitando esse momento também para passar essa informação para vocês. Daniel, Diga. é importante sobre o FRG Prev, é importante a gente dizer quem é que pode aderir ao FRG Prev, né? O FRG Prev é um plano instituído pela Real Grandeza, ela não tem patrocínio de nenhuma empresa. E, assim, depois que a gente firmou o convênio com a ABRAP, que é a Associação de Representação das Entidades Fechadas de Previdência, qualquer pessoa que tenha uma vinculação com o INSS pode aderir a esse plano. Então, assim, ele não é direcionado somente para os participantes e aposentados da Real Grandeza, mas qualquer pessoa que tenha vínculo com a Previdência Oficial, né, com o INSS, pode também aderir ao plano. Então, um neto, um filho, um irmão, um tio de participante, basta ter a vinculação ao INSS, sem ter qualquer tipo de vinculação com os patrocinadores atuais da Real Grandeza, essa pessoa pode aderir ao FRG Prev. E trazer qualquer recurso que ela tenha em outras instituições para a gente fazer a gestão aqui dentro desse plano. Então, é um plano, como o Daniel falou, bem flexível, tem uma captação ampla e a Real Grandeza está apostando muito nesse plano, não só para retenção, né, mas também para captação de novos participantes. Pode seguir, Daniel. Não, perfeito. Aproveitando essa tela aí, Eduardo, assim, a gente tem, como o Rodrigo falou,
a ABRAP, a figura da ABRAP como instituidor, que permite qualquer pessoa do regime geral de previdência social aderir, mas caso filho, neto, que às vezes não tem carteira de trabalho e tudo mais, ele entra como vinculado familiar, e é até o 3º grau, tanto ascendente como descendente. Então, aquilo que o Rodrigo falou, neto, filho, bisavô, tá? Tio, irmão, cunhado, pode aderir ao FRG Prévio através do vínculo que possui com algum associado na Real Grandeza. Tá? Avô pode fazer para o neto, pai pode fazer para o filho, né? Tio pode fazer para o sobrinho, né? Perfeito. Realmente, ele é bem flexível mesmo. E é bom, pessoal, que já incentiva a questão do planejamento previdenciário, né? Até para essa galera mais jovem, né? Eu vejo como reflexo os meus sobrinhos, que são muito imediatistas, né? Então, eles querem tudo para agora, para agora. E, assim, eu incentivo eles assim, não, faz uma contribuição, tem aqui o FRG Prévio, vou fazer para você, e incentivar eles a ter esse pensamento previdenciário, né? De planejamento, que é importante a gente já aflorar isso desde novo, né? Desde novo, nova. Aí eu aproveito para trazer alguns cenários, né, de opções junto ao FRG Prévio, tá? Isso aqui a gente trouxe algumas pequenas opções, o foco não é esse, mas como a gente está dando mais luz ao FRG Prévio por conta que ainda não é tão conhecido pelos participantes, ainda mais participantes ativos, que já tem o plano CD, está no período contributivo, a gente tem aqui o benefício tanto de renda mensal antecipada, né, 10 anos de filiação ao plano e 40 anos de idade. E o benefício de renda mensal normal, que precisa também de 10 anos de filiação ao plano e 50 anos de idade. No caso, pode ser dispensado esse período de filiação ao plano de 10 anos. Tá? E a forma de recebimento existem duas no FRG Prévio. O percentual mensal, que ele é um período até mais dilatado comparado ao plano que vocês estão do CD, que vai de 0,2% até 2%. Então, você pode optar, quero receber 1%, quero receber 0,5% desse saldo, e isso vai sendo creditado na sua conta de forma mensal, você vai recebendo ele com forma de pagamento. Tá? Além disso, tem a possibilidade de renda em cota, por prazo certo, e ele tem um mínimo de 60 meses, que é 5 anos, mas ele não tem limite. Né? Então, eu posso escolher 10, 20, 30 anos para recebimento. Isso vai ser dividido entre o período que você optar por receber essa renda mensal em cota. Tá? Além disso, algumas informações importantes que também tem no caso do plano CD, que é o saque de 25% do saldo, tá? Possibilidade de receber um 13º salário, e aqui no FRG Prévio, por ser um plano mais flexível, você pode colocar os seus indicados. Pode ser qualquer pessoa, não precisa estar de dependente, né? Filho, enteado, pode ser qualquer pessoa que você vai destinar o seu recurso, tá? No caso da sua ausência. Aí, avançando um pouquinho mais, a gente está falando sobre os plantões, né? Nesse período, principalmente do plano de demissão, a Real Grandeza quer estar mais presente, quer estar mais próximo de vocês. A gente vai estar realizando, já está realizando atendimentos presenciais na Pós-Funa. Já teve hoje atendimento, tá? E vai ter um atendimento na Pós-Furnas, que fica ali na São José, no centro do Rio, tá? No dia 4, na próxima quarta-feira. No dia 4 não, dia 2 do 4, na quarta-feira. E também na Eletrobras, na EBM. Hoje foi no 3º andar e na próxima, amanhã, que é quinta-feira, no 14º andar, tá? E fora também a sede da Real Grandeza, que está aberta para atendimento presencial. E fora o atendimento presencial, pessoal, obviamente ficou alguma dúvida, a gente não consegue esclarecer de imediato, ou você, de repente, vai conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, surgir qualquer tipo de dúvida, tem os telefones, né? O telefone da GRP, que é a área de relacionamentos da Real Grandeza, o e-mail também, tanto da GRP como do time comercial. A gente tem o acionamento pelo WhatsApp, a gente faz esse atendimento pelo WhatsApp, então tem um WhatsApp no horário comercial do time comercial, tá? E como falei, o atendimento também na sede de forma presencial.
Beleza, pessoal? Acho que a gente pode abrir já o espaço para dúvidas, esclarecimentos. Obrigado, Daniel. Começar a organizar o chat aqui. Para direcionar as perguntas. Porque aqui que algumas já foram respondidas. O Júnior Almeida, boa tarde. Seria bom também comparar as taxas de administração de várias previdências e explicar como é a taxa de administração da Real Grandeza. Essa pergunta foi enviada antes do Daniel explicar. Eu vou pedir, se ficou alguma dúvida, Júnior, repetir, tá? Que a gente passa de novo por essa questão. Dudu, Claro? não, só relembrando, a gente passou por um slide que demonstrou que a nossa taxa de administração hoje é inferior às taxas de mercado, né? A média das abertas está girando em 1,3, né? E a nossa está girando ali entre 0,65, né? Dependendo do plano. A gente viu que nessas propostas que a gente analisou, as propostas estão bem agressivas, né? Taxas de administração até abaixo do que a gente tem, mas, como o Daniel demonstrou nas propostas, tem sempre aquela questão ali da corretora, do banco está oferecendo uma rentabilidade de IPCA mais 6%, quando ela está comprando um título que está pagando 7,5% acima da inflação. Então, assim, acaba que a taxa de administração está sendo retirada da rentabilidade que excede ao que ela está pagando para o investidor, né, para o segurado. Então, a gente já passou, mas se ele quiser mais alguma informação sobre a taxa de administração, a gente pode passar também. Beleza, obrigado, Rodrigo. O Júnior depois até agradeceu aqui, né? Ele obteve o esclarecimento sobre as taxas depois. Ele pergunta sobre o déficit, e quanto aos déficits que hoje estão sendo descontados dos participantes. Qual o risco de, no futuro, esses déficits crescerem e comerem proporções relevantes dos benefícios pagos? Tanto o déficit quanto o superávit fazem parte do jogo, né? A gente teve um déficit em 2022, que foi equacionado em 2024, né? Existe sim, a gente não está aqui para esconder nada de ninguém, existe sim um risco de déficit futuro, mas a gente está tomando todas as providências, né, para fortalecer, como o Felipe destacou, a gente tem estratégias aí de longo prazo de investimento, né? Os déficits que a gente tivemos até então foram déficits que resultaram em equacionamentos muito, muito pequenos para os participantes, né? Percentuais aí bem abaixo do que a gente tem visto em outras instituições. A gente está falando muito de CD aqui, mas o nosso plano BD, né, que é o plano que foi instituído lá na década de 70, é o nosso maior plano. Ele está em equilíbrio técnico, a gente está com um déficit muito pequeno, que não tem a necessidade de equacionamento. Então, é um plano também equilibrado, bem gerido, e a gente está tomando todas as medidas possíveis, né, dentro da regulação, dentro da legislação, para mitigar o risco de déficit futuro. Mas faz parte do jogo, né? Existe esse risco, sim, e dentro da legislação ele precisa ser equacionado aí. Se exceder ao limite máximo que a gente precisa equacionar, ele é equacionado aí entre participantes assistidos e patrocinador, tá? Obrigado, Rodrigo. O Adriano Lopes ele perguntou sobre a rentabilidade de fevereiro do plano CD. O Leandro Andreoli ele já botou a resposta aqui, 0,9. Lembrando que em janeiro foi positiva também, 0,20 e pouquinho. Rentabilidade acumulada janeiro e fevereiro até o momento é pouco mais de 1% positivo. Rendeu positivo nos 2 primeiros meses de 2025. Eduardo, deixa eu Sim, passar também do FRG Prévio, que ele fechou em fevereiro em 0,63. beleza, obrigado, Daniel. Nada. Tem algumas questões aqui de atendimento. Esses casos a gente vai ter que encaminhar para a central de relacionamento.
que a gente não tem como verificar agora, e-mail enviado, atendimentos que estavam em andamento, tá? Então, essas dúvidas eu vou pular aqui, para as que a gente pode efetivamente compartilhar aqui e ajudar todo mundo. Wanderson Paranhos. Fiz 8 anos de Furnas e me desliguei em fevereiro de 2025. O meu medo de permanecer na Rio Grandeza não é nem tanto pela eficiência da gestão do plano. Lógico, pela minha condição, não precisei manipular o plano de previdência, mas agora que precisarei, fico imaginando se vou ter os mesmos problemas que tinha com a Rio Grandeza Saúde. Nós que éramos sediados fora do Rio, o atendimento era ruim. E a reclamação era generalizada, não tínhamos suporte nenhum e quem nos ajudava, e muito era o Renato Fernandes do sindicato. Estou receoso com o plano. Wanderson, pontua isso para a gente, manda por e-mail o seu relato, grp@frg, que no geral a gente é muito atento e muito ativo com essas condições. Tem um projeto novo de atendimento, que é o atendimento e ouvidoria itinerante. Já estivemos em Campos, estivemos em Minas agora na última semana. Já tem em vista outras localidades aí para a gente visitar, possivelmente ali na região de Goiás. Então, manda para a gente que a gente estuda isso e busca atuar. Igual teve esse webinar de hoje, que as demandas foram sendo passadas para a gente. De sexta-feira para cá, a gente organizou tudo para a gente ter esse encontro hoje. A gente atua nisso também, tá? Para poder esclarecer, para poder atender e a gente se aproximar de vocês. Tá ok? Manda esse relato para a gente, grp@frg.com.br. LF Cunha enviou a seguinte pergunta: Daniel, em caso de ausência, os dependentes recebem os excedentes nos bancos também? Não, isso aí, Dudu, não foi nem uma pergunta, ele estava afirmando. Ah, tá, foi uma A afirmação. gente Ok. viu, a gente viu realmente que tem propostas que têm a reversão lá prevista dentro da proposta, mas tem outras propostas que também não têm reversão. Então, Só realmente. complementando o que o Rodrigo falou, existe duas modalidades, até renda vitalícia mesmo que o banco oferece, mas existe a vitalícia com reversão e sem reversão. E também no prazo certo, que é temporário, existe a possibilidade de com reversão e sem reversão. Aquele exemplo que a gente colocou aqui na apresentação, que ele usa uma tábua biométrica diferenciada, que o Rodrigo até complementou, ele considera sem reversão, por isso que ele tem um saldo na renda mensal um pouco mais elevada, porque ele não vai gerar, caso tenha um falecimento, ausência do titular, ele não dá continuidade no pagamento, tá? Então, assim, existem essas modalidades tanto no banco como seguradoras, tá? É só para ficar atento com relação a isso. Isso aí. Nesse tipo de renda atuarial, temporária atuarial, o banco pode até dizer que você está contratando uma renda de 20 anos, mas ele divide o teu saldo por um período lá inferior, com base na tábua atuarial. Então, quer dizer que se a instituição está estimando que você vai viver 15 anos, ao final desses 15 anos, o teu saldo terá se esgotado. Então, mesmo que você venha a falecer exatamente nesse período de 15 anos, o banco vai virar para você e vai dizer, ó, seu saldo esgotou. Porque ele já pagou nesse período que ele estimou que você fosse viver, pagou a integralidade do teu saldo. Então, mesmo que ele diga na proposta que você tem direito a uma reversão, quando chegar lá, quando estourar o período de 15 anos, não haverá saldo para ser pago aos beneficiários, entendeu? Diferente da Rio Grandeza, que divide exatamente pelo prazo pactuado. Então, caso o benefício seja extinto em 15 anos, a gente tem 5 anos de saldo residual para pagar para os herdeiros ou os indicados, né? O Ederson Machado, a portabilidade para a FRG Prev é só quando se desligar da empresa, né? Isso, correto. Dudu, antes da próxima pergunta, deixa eu só complementar uma informação em relação ao déficit. Para aquelas pessoas que vão optar por uma renda temporária, elas não ficam mais sujeitas ao déficit. Então, assim, o déficit só vai estar sujeito para quem? Enquanto ativo, passou pelo déficit, né, teve um equacionamento de déficit enquanto ativo, mas depois que ele se aposenta e opta por uma renda temporária, por prazo ou por percentual,
ele fica livre de qualquer risco de déficit atuarial, tá? E aí o déficit para o assistido passa a ser somente para aquele que optou pela renda vitalícia. Aí só complementando também, aqueles que fazem a portabilidade para o FRGPrev também ficam livres do déficit, porque o FRGPrev não apresenta déficit. Mas nesse cenário do ativo, eles vão ter que fazer custeio, o pagamento, né? Perfeito, Daniel. E quem já está pagando déficit hoje e fizer a portabilidade para o FRGPrev, o saldo desse déficit atuarial é quitado no momento da portabilidade. Então, assim, a portabilidade vai ser, no momento da portabilidade, a gente desconta lá 100% do que ele tá financiando em relação ao plano de equacionamento de déficit. Então, todo recurso que vai para o FRGPrev já vai líquido e, a partir da portabilidade, ele não tem mais risco de déficit atuarial. O General Almeida pergunta também: as taxas de administração são sobre o quê? Benefício pago, patrimônio? Quando a gente fala taxa de administração, ela é sempre sobre o patrimônio. Tá? Então, hoje, a taxa que a gente divulga é uma taxa anual, que a gente desconta do patrimônio do participante. Diferente da taxa de carregamento, que é um desconto sobre as contribuições mensais. Né? Então, essa é a diferença entre taxa de administração e taxa de carregamento. A administração é sempre sobre o patrimônio, carregamento é sempre sobre as contribuições mensais. O Wanderson Paranhos, ele pede para explicar algo sobre o FRGPrev para quem não tem os 10 anos. Com relação à filiação de 10 anos ao plano, é dispensado, caso o participante tenha 40 anos de idade, ele pode requerer um benefício antecipado. Isso foi até uma atualização que foi feita no regulamento. Participante que tenha 40 anos de idade pode portar o seu recurso do CD para o FRGPrev e já solicitar uma renda mensal. Assim como quem atinge 50 anos de idade pode também converter o seu recurso em uma renda mensal pelo FRGPrev. Aí é dispensado o período de filiação ao plano de 10 anos. Tá? Tanto 40 anos de idade como 50 anos de idade. Daniel, eu vi até um errinhozinho material na apresentação, quando a gente fala disso. É até bom corrigir, porque a gente deve disponibilizar esse material para o pessoal. Quando a gente fala disso, a gente colocou, se não me engano, a idade mínima de 50 anos. Mas, na verdade, é 40. Se você tiver 40 anos, fizer a portabilidade do CD para o FRGPrev, você não precisa cumprir o prazo de 10 anos. Você pode aposentar imediatamente. José Marcelo, qual o prazo para a escolha por portabilidade ou adesão ao renda por prazo determinado ou percentual? Acho que após o desligamento, né, que é a pergunta. Após o desligamento, a Real Grandeza tem 30 dias para enviar o termo de opção para os participantes. E aí, a partir do momento que o participante recebe esse termo de opção, ele tem mais 60 dias para fazer a opção. Nesse tempo, ele vai poder optar lá. Se ele já foi elegível a um benefício de aposentadoria, ele vai fazer a opção dele pelo benefício de aposentadoria. Mas se ele não for elegível, ele vai ter que optar pelos 4 institutos lá: portabilidade, autopatrocínio, resgate ou BPD. Caso ele não faça essa opção nos 60 dias, ele vai virar, se ele não for elegível a uma aposentadoria, ele vai virar um BPD automático. Mas isso não impede que, depois de virar um BPD automático, ele opte por uma portabilidade ou um resgate. E o que é o BPD? O participante para de contribuir, a gente continua capitalizando o recurso dele aqui dentro da entidade e ele fica com um prazo maior para fazer essa opção. Então, assim, 60 dias é o prazo normal para a opção, mas se ele não fizer essa opção dentro desse prazo, ele vira um BPD, que é o benefício proporcional diferido, e depois disso ele pode optar por portabilidade ou resgate. Respondi, Dudu? Sim, obrigado, Rodrigo. O André Luiz Rodrigues, não sei se é uma pergunta, porque está sem interrogação aqui, de repente é só uma afirmação. Na simulação, o gráfico comparativo, quando exibe uma linha do tempo, não considera a data de aposentadoria futura, no caso da opção de continuar contribuindo. Não entendi se é um comentário ou se é um questionamento. André, se estiver na área ainda, pedir para detalhar para a gente. Acho que ele está falando do nosso simulador, mas também não entendi muito bem qual é a dúvida, não. Luciane Pinheiro,
Eu tenho 15 anos e pouco de contribuição, optando pelo vitalício. No aplicativo do celular mostra que terei uma tributação de 10%. E no aplicativo do notebook diz 20%. Qual está certo? Ô, Luciane, esse caso aí já está com a gente, tá? Ela veio pela GBP, tá? E a gente identificou que tem essa divergência. A gente está verificando junto com o sistema para ver fazer a correção e qual é o mais correto, né? Qual é o correto para você. Daniel, a gente está, nesse tempo, enquanto a gente corrige isso, enquanto a nossa TI corrige, a gente está recomendando utilizar o site, tá? O simulador do site, que é o que está correto. Perfeito. Então, Luciane, então, como o Rodrigo falou, o site que está correto. O Rodrigo, na resposta anterior, ele esclareceu as duas perguntas enviadas pelo Paulo Henrique, que é quanto tempo tem para definir. Foi de encontro exatamente ao que ele questionou. Alex Furnas, em relação à proteção do patrimônio e da fusão das fundações, como está o andamento da imunização aplicada ao plano CD a partir da contratação de títulos públicos individualizados com marcação na curva, que não permite a venda antes do vencimento? Quer pegar essa, Felipe? A gente pode só falar um pouquinho do CD, né? Boa tarde, pessoal. O plano CD hoje, né, ele não tem a massa segregada, então os ativos eles estão junto com os passivos, né, com quem já está recebendo o benefício, né, com os aposentados, perdão. Então, assim, a gente está nesse processo de segregação de massa para poder tratar de maneira diferente, né, ativos e aposentados. Uma vez essa massa segregada, a gente vai conseguir fazer justamente esse casamento de ativos e passivos, que são comprar os títulos públicos que casam com os pagamentos a serem feitos, né? E você meio que garante, né? Uma vez que o passivo não mude muito, você garante esses pagamentos e casa ativo com passivo e não tem mais, né, equacionamento ou algo do tipo no plano. Então a gente está nessa etapa de segregação das massas para poder finalmente a gente fazer essa que a gente chama de imunização, né? Mas é basicamente o casamento de ativo com passivo. Obrigado, Leandro. Frazão Júnior. Boa tarde. Com relação à rentabilidade dos investimentos, caso faça uma opção de receber o benefício vitalício, o valor proposto do benefício, quando simulado na FRG, o valor do benefício com relação ao montante não dá o valor de investimento de uma poupança. Poderia me explicar o porquê do valor reduzido, tendo em vista que a aplicação em fundo de renda fixa dá um retorno de 0,9% ao mês em média? Eduardo, posso começar aqui? Eu não conheço exatamente como funciona o simulador da Real Grandeza, uma outra área que faz, mas vamos para o lado da renda fixa, né? Essa rentabilidade, não sei que tipo de fundo o participante olhou, mas vamos imaginar que seja um fundo atrelado à Selic, o CDI, por exemplo. Essa rentabilidade de 0,9 com a taxa Selic ao redor do que está hoje, 14%. Se a Selic diminuir para 7%, metade, vai ser a metade disso. A renda vitalícia garante uma renda vitalícia e fixa. Então, acho que tem essa diferença, né? Não é exatamente a mesma coisa que ele está comparando. Obrigado, Felipe. O Adson Bastos. Primeiramente, parabéns pela transparência na apresentação. Obrigado, Adson. A nossa motivação para uma possível saída ou portabilidade não está necessariamente ligada a percepções de riscos de má gestão da Real Grandeza, mas sim ligadas ao risco Eletrobras de assumir nova diretoria da Real Grandeza, assim como o risco de migração do plano CD atual para um novo plano, com alto potencial de ser gerido pela nova Eletrobras. A portabilidade para a FRG Prev mitiga ou isola esse risco?
Ou se portarmos para a FRGPrev, estaríamos nesse mesmo barco? Quer falar, Sérgio? Melhor você falar e eu complemento aí. Oi? Como a gente explicou, o FRGPrev ele não é patrocinado pela Eletrobras, né? Mas ele está dentro da mesma gestora. Então, assim, o plano também é administrado pela Rio Grandeza. Quando você faz a portabilidade do plano CD para o plano FRGPrev, você se desvincula daquele patrocínio que é atual no plano CD e passa a não ser patrocinado num plano que a gente chama de plano instituído. Então, você segue sozinho com a opção de se aposentar imediatamente ou continuar contribuindo sozinho para aquele plano até o momento da aposentadoria. Então, assim, você sai um pouco da questão do controle do patrocinador em relação ao plano CD, mas você não sai do controle, você não sai de dentro da FRG. Então, assim, a maior questão, a maior dúvida é em relação ao futuro da FRG. E aí vou abrir para o Sérgio comentar um pouco sobre isso. Sérgio? Vai lá, Eduardo. Rodrigo, tem uma outra aqui do Reginaldo Melo sobre o BPD, que você falou agora há pouco. Só para a gente reforçar, vou retomar aqui, ok? Mesmo quem tem todas as condições para aposentadoria pode virar um BPD caso não responda em 60 dias após recebimento do e-mail da Real Grandeza? Então, no caso do plano CD, só não pode virar BPD quem tiver elegível à aposentadoria normal. Então, quem já tiver 60 anos e 10 anos de empresa, não pode virar BPD. Qualquer idade abaixo disso pode optar pelo BPD, sim, tá? Só para agradecer o retorno aqui do André Luiz, aquele anterior que a gente não estava entendendo se era uma pergunta ou se era um comentário sobre o gráfico, tá? Obrigado, André. Fernando Benedito ele pergunta como fica os aposentados do plano BD. É relacionado ao que, Fernando, sobre essa movimentação, questão com a Eletrobras, do novo fundo? Vou pedir para você detalhar um pouco mais a pergunta para a gente poder esclarecer a sua dúvida. Eu vou repassar aqui, essa é a última, a do Fernando, enquanto ele ajuda a gente aqui para ver qual era a dúvida dele exatamente, eu vou repassar aqui e ver se passou alguma. Tinha uma aqui. Kleber, como RGD, essa sigla eu não reconheço, que era para dar lucro, tem tido perdas. Eu sou obrigado a pagá-las? Deve ser FRG. FRG, né? Deve ser contribuição aqui de possível déficit. Tem que ver, né? A condição dele, o plano, se está recebendo, se não está, se está ativo, se não está. Kleber, né? Perdão. É a mesma questão, pedir para detalhar um pouco mais para a gente poder responder de acordo com a sua condição, porque a resposta não é a mesma para todos os grupos. Reginaldo, obrigado pelas palavras aí. Rodrigo, pediram para repetir as regras do BPD. Posso abusar aí, pedir para você Lógico. refazer a explicação que foi caprichada? Vou falar das opções, né, de todas as opções. Quando o empregado se desliga, ele vai receber, no prazo de 30 dias, um termo de opção, lá com todas as opções que ele tem direito na Real Grandeza. Depois que ele recebe esse termo, ele tem mais 60 dias para fazer a opção dele. Então, se ele não puder se aposentar de imediato, ele tem as opções do que a gente chama de institutos. Então, ele pode virar autopatrocinado e continuar contribuindo para a entidade, aumentando o saldo dele. Ele pode virar um benefício proporcional diferido,
E aí, nesse caso, ele para de contribuir, continua vinculado à Real Grandeza, o saldo dele continua sendo investido, continua sendo capitalizado, e ele fica aguardando só o momento em que ele vai poder se aposentar. Né? No caso do plano CD, ele vai ficar aguardando a elegibilidade dele, ou 40 anos de idade, ou 10 anos de empresa. Depois que ele completa esse tempo, ele pode vir aqui requerer o benefício. Além do autopatrocínio do BPD, ele tem as opções que desligam ele do plano, que são a portabilidade, né? Nesse caso, ele pode fazer a portabilidade para outra entidade. E aí, nesse caso, ele leva a parte dele mais a parte da patrocinadora, não tem incidência de tributação. E a última opção é o resgate. No resgate, o participante só leva a parte que ele contribuiu, a parte dele, e sofre incidência de imposto de renda. A gente falou também da questão do prazo, né? Se ele não fizer a opção dele no prazo de 60 dias e não for elegível à aposentadoria normal, importante acrescentar isso, ele vai virar um BPD automático. E aí, depois que vira BPD automático, ele continua tendo a opção de fazer uma posterior portabilidade ou um resgate. Acho que é isso, Dudu. Expliquei um pouco mais de detalhes para ver se atendeu. Então, beleza. Tem uma pergunta aqui sobre o plano CD, aposentadoria. Foi o Júnior Almeida. No caso de escolher a renda vitalícia do plano CD, com o falecimento do beneficiário, o saldo é herdado pelos indicados ou fica com a Real Grandeza? Não, aí no caso da aposentadoria vitalícia, se ele optou por isso, o beneficiário vai ter direito a 60% do que ele recebia de aposentadoria vitalícia, mas no caso de não haver beneficiários para renda mensal, o saldo não é pago para o participante, tá? Porque no caso da renda vitalícia, quando ele se aposenta, ele deixa de ter uma conta individual, né? Todo o recurso dele é transferido para uma conta coletiva, e essa conta coletiva é que serve para pagar todas as aposentadorias e todas as pensões que são vitalícias, né? Quando ele opta pela vitalícia, o benefício o plano dele deixa de ser individual e passa a ser mutualista. Por isso que ele está sujeito a déficit atuarial e por isso que ele também está sujeito a superávit. Respondido, Dudu? Sim, Rodrigo. Obrigado. A Irina Teófilo. O empregado é quem deve comunicar para a Real Grandeza o seu desligamento ou a empresa faz isso? Também não entendi sobre os riscos com FRG Prev. A nova Eletrobras vai ser a gestora, certo? Como é esse cenário? Vou responder sobre a primeira parte. Você pode repetir, Dudu? O empregado é quem deve comunicar para a Real Grandeza o seu desligamento ou a empresa faz isso? Não. A empresa comunica a gente e aí a gente starta esse processo de enviar o termo de opção. Nosso comercial faz todo o suporte, né? Nosso comercial e nosso atendimento faz todo o suporte para esclarecer, para orientar, e aí começa esse prazo para a opção do participante. Sobre a questão da gestora, eu vou repetir um pouquinho do que a Patrícia Mello, nossa diretora de seguridade, falou no início do webinar aqui. A gente está começando um processo, né? A gente está participando dos estudos que estão sendo feitos. A gente está participando do projeto que a Eletrobras está conduzindo, mas tudo isso depende da deliberação do nosso Conselho Deliberativo. Nada vai ser feito unilateralmente, nada vai ser feito de forma acelerada, é um processo, como a Patrícia falou, minimamente aí que deve levar de 3 a 5 anos para ser concluído. Isso falando da cisão do plano BD inicialmente, mas assim, a gente não tem a absoluta certeza de quem vai ser a gestora no futuro dos recursos da Real Grandeza. Tudo vai depender do que vai acontecer aí nos próximos anos, né, até. Você quer complementar, Sérgio? Falar alguma coisa? Não, eu acho que você já falou o básico aí, essa questão da criação de uma nova entidade pode ocorrer, né? Isso é um projeto da Eletrobras. Agora, a gente tem que dizer o seguinte: o setor de fundo de pensão é extremamente regulado, né? Tem muita legislação que protege o participante, é um dos setores mais fiscalizados que tem, né? E a nossa participação, né, como participante deve ser cada vez mais forte, a gente exercer esse poder nosso de fiscalização, de acompanhar a gestão
novo fundo, né? Então, isso é a nossa garantia que a gente tem. Ela seria uma entidade classificada como entidade na classe S1 e tem fiscalização permanente do órgão regulador e fiscalizador, que é a Previc. Então, não acho que é o fim do mundo mudar para uma outra entidade. Acho que é óbvio que causa muito medo nas pessoas, né? Mudança sempre é complicada, mas também não acho que é o fim do mundo uma nova entidade gerir o nosso patrimônio. Obrigado, Sérgio. O Felipe Soares, tenho 13 anos de contribuição e 36 de idade. Caso faça a portabilidade do CD para a FRG Prev, quais seriam as regras para começar a usufruir de alguma forma de resgate? Esse resgate acho que seria para começar a receber algum tipo de renda, né? Creio eu. 36 anos? Dudu, só vai depender da idade dele. Se ele tiver mais de 40 anos, assim que ele fizer a portabilidade, ele já pode requerer uma renda naquelas opções que o Daniel mostrou, né? De 0,2% a 2%, se for percentual, e um prazo de no mínimo 60 meses, aí com limite, sem limite, né, na verdade. Mas é imediato, ele pode usufruir já do plano imediatamente. Como a gente já tem vários participantes que fizeram essa portabilidade, já se aposentaram, já estão recebendo benefícios da Rio Grandeza já há algum tempo. O Roberto Marcos, boa tarde. No caso de resgate por tempo, benefício por tempo, né, definido, as cotas do participante são congeladas no momento da aposentadoria ou continuam sendo valorizadas? Os resgates são fixos ou existe alguma correção do tipo IPCA, por exemplo? Quando ele opta por uma renda por prazo, a gente calcula, divide o saldo dele pela quantidade de meses que a gente vai pagar o benefício. Essa quantidade de cotas, a gente vai pagar exatamente a mesma quantidade todo mês. Mas o valor da cota é que vai sendo alterado com base no retorno dos investimentos. Então, se a cota subir, no mês seguinte ele vai ter um benefício um pouco maior. Se a cota cair um pouquinho, no mês seguinte ele vai ter um benefício um pouquinho menor. A quantidade de cotas que ele vai receber é sempre a mesma, durante todo o período que ele contratou, mas essa variação do retorno do investimento é aplicada ao benefício dele mensalmente, tá? Obrigado, Rodrigo. Tem duas perguntas aqui sobre vínculo. Uma é do Frazão Júnior. Após o associado da Rio Grandeza optar pelo resgate ou fazer portabilidade, o associado perde o vínculo da Rio Grandeza? No caso, está perguntando sobre o plano de saúde. Tem uma outra anterior, deixa eu voltar aqui, que é só para não passar e deixar o devido registro, que é sobre a mesma questão. Ela, inclusive, cita os planos. Eu não estou localizando aqui, depois eu busco. Eduardo, acho que é da Cristiane, que fala, É. boa tarde, obrigado pelos esclarecimentos. Se for feita a portabilidade, é possível permanecer no plano de saúde da FRG? Aí ela Isso, fala obrigado, o Auro e os Salvos. Isso, é essa mesmo. Nesse caso, você perde o vínculo junto com a Rio Grandeza, tá? E você tem a opção de permanecer no plano coletivo por adesão, que é o Auro Salvos, no prazo de 30 dias, né? Fazer essa opção. Após esse prazo de 30 dias, você não consegue retomar a opção junto ao plano de saúde, tá? Porque você não tem vínculo previdenciário. Então, seu prazo é de 30 dias. Deixa eu só complementar uma informação, Daniel, porque a gente estava discutindo esse assunto hoje cedo. A gente está fazendo uma nova consultoria, uma nova consulta jurídica para analisar justamente essa possibilidade dos participantes que se desligarem, né, que fizerem portabilidade ou resgate, delas continuarem no plano de saúde. Lógico que teria que ser o plano coletivo por adesão, né, não poderia ser o plano da empresa, né, no plano da empresa ele vai continuar pelo período de incentivo ou pelo período que ele tem garantido pela legislação, né? Mas a gente está analisando, sim, essa possibilidade do beneficiário permanecer nos planos da Rio Grandeza, mesmo sem o vínculo previdenciário. E a gente está analisando isso porque quando
o participante se aposenta aqui numa renda temporária do plano CD. Tipo assim, se ele optou por uma renda de 5 anos e esgotou esse período de 5 anos, a gente permite que ele continue no plano de saúde. Então, não faz sentido a gente, para quem optar pela perda do vínculo imediato, né, através de uma portabilidade ou resgate, não faz muito sentido para mim a gente desligar ele também no plano de saúde. Então, a gente está fazendo essa nova consulta jurídica e a gente deve soltar essa informação aí para os participantes nos próximos dias, tá? Aproveitar o gancho aqui para manter o seu plano de saúde, a Cristiane complementou. Então, a permanência no plano de saúde deveria ser feita daqui a 15 meses. Não espera, não deixa passar não, tá, Cristiane? Procura a gente ali com 12, 13, para você ter as opções, para a gente poder fazer o atendimento certinho, explicar as diferenças entre cada tipo de plano, você enviar a documentação com antecedência, para que quando tiver essa transição, ela ocorra de maneira automática, você não fique sem cobertura, enfim, não dê qualquer problema, fica certinho, tá? Então antecipa, não deixa passar os 14 meses. O Paulo Pereira, os recebimentos pelo CD vão caindo com o tempo? Não, a gente tem até uma diferença entre as opções de renda temporária, que é o seguinte, como eu falei, se a renda é por prazo, a gente vai pagar a mesma quantidade de cotas ao longo de todo o período de contratado, né? Se ele contratou por 20 anos, a gente vai pagar tipo 100 cotas todo mês durante 20 anos. No caso do percentual, é como se ele fosse sacando uma quantidade de cotas todo mês para pagar o benefício dele. Então, se ele optou por um percentual de 1%, todo mês, lá, quando for rodar a folha de pagamento, a gente vai sacar 1% da quantidade de cotas do saldo dele. E aí, como a gente está retirando todo mês uma quantidade de cotas do saldo, a tendência no longo prazo é que esse benefício vá se reduzindo, né? Mesmo que ele opte por uma renda de 0,8, né, que é a renda mínima permitida hoje no plano CD, dificilmente a gente vai conseguir dar todo mês para ele uma rentabilidade de 0,8 para manter pelo menos o valor monetário da renda dele. Então sim, se ele opta por prazo, a gente vai pagar sempre a mesma quantidade de cotas até o final, e aí vai extinguir o benefício dele na data contratada. E por percentual, como ele vai sacando todo mês uma quantidade de cotas do saldo dele, o saldo remanescente em cotas é sempre menor do que o anterior. Então, a tendência no longo prazo, tá? E aí falo no longo prazo mesmo, é que essa renda vá diminuindo até chegar a um valor de uma UR, né, que é a unidade mínima lá do plano, para extinguir o benefício. Então, prazo, a gente paga sempre a mesma quantidade de cotas, variação mensal pela rentabilidade do investimento, percentual, a tendência é que ele comece com um benefício maior, mas vá reduzindo ao longo do tempo, tá? Obrigado, Rodrigo. O Adriano Lopes, eu fiz o BPD, mas sou elegível. Não deveriam recusar. Impacta em fazer opção pelo prazo determinado, por exemplo? Ele fez o BPD, mas já é elegível? É, isso. A gente deveria indeferir o BPD, na verdade. Mas, assim, se ele já é elegível, ele tem que fazer, na verdade, o requerimento do benefício. Aí a gente começa a pagar o benefício de acordo com a opção dele de renda, né? Não entendi muito bem a pergunta, tá, Dudu? Se ele puder esclarecer. Não, foi exatamente o que ele escreveu. Ele disse que fez o BPD e aí o não deveriam recusar. Eu não entendi se foi uma pergunta, que não botou interrogação, né? Mas a pergunta foi essa mesmo que você respondeu. Impacta em fazer a opção pelo prazo determinado, por exemplo? Ele está em BPD. Deixa eu só passar pelas outras aqui. Daqui a pouco ele. Quem foi que fez? Ele está em Adriano. BPD? Ele está em BPD? Está. Não, se ele já está em BPD, ele pode fazer o requerimento do benefício, se ele já estiver elegível, ele pode fazer o requerimento do benefício e optar por todas as opções de renda que a gente oferece, né? Pode sacar 25% à vista, pode optar pela renda por prazo, percentual ou vitalícia. O Júnior Almeida, eu estou vendo aqui a complementação da pergunta. Júnior, eu estou tentando localizar a pergunta original. Você que está aqui pertinho.
Está aqui. Existe a possibilidade, por um lado, a Real Grandeza continuar existindo sem ser patrocinada pela Eletrobras e os participantes continuarem nela e o saldo dos participantes atuais permanecerem na Real Grandeza e eles poderem usar outros benefícios. E, por outro lado, a Eletrobras criar uma entidade e começar a patrocinar uma outra previdência do zero. Deixa eu ler o complemento aqui para entender melhor. Esclarecendo melhor a minha dúvida. Tá. É possível que a Eletrobras crie e patrocine uma previdência do zero e possamos continuar na Real Grandeza ao mesmo tempo, usando os benefícios ou contribuindo individualmente? Isso ocorreria se o Conselho Deliberativo não aprovar qualquer tipo de operação solicitada pela Eletrobras. Tipo, se a Eletrobras tiver a intenção de fazer a incorporação das outras entidades, ou se ela tiver a intenção de transferir o gerenciamento dos planos para essa entidade nova, né, que foi criada, e o Conselho não aprovar, a gente vai para uma situação de retirada do patrocínio, né? Aí, nesse caso, a Real Grandeza teria, assim, como seguir sozinha, sem a patrocinadora, e aí, no caso, a patrocinadora criar um plano novo, do zero, e passar a contribuir para esse plano. Assim, como a gente falou, assim, a gente está muito no início desse processo, a gente está participando do processo de estruturação dessa nova entidade, mas tudo vai ser decidido um pouco mais para frente, com a aprovação do Conselho Deliberativo. Mas existem sim outras opções, além da incorporação, além da transferência de gerenciamento. Mais à frente, como a Patrícia falou, a gente deve apresentar todos esses cenários para os participantes, para que a decisão, até para subsidiar o Conselho Deliberativo para a tomada de decisão. Mas, assim, no momento a gente não tem como dizer como vai ser deliberado, como vai ser estruturada a nova entidade e o que vai acontecer com a Real Grandeza depois dessa decisão, né? Mas tudo vai depender do Conselho Deliberativo da entidade. O Ellison pergunta, então o plano FRG Prev pode ser gerido pela Eletrobras no futuro? Se houver a incorporação da entidade como um todo, sim. O Gênerson Cruz, fiz o pedido do benefício que ainda não foi deferido. Ainda posso fazer a portabilidade para a FRG Prev? Não tinha conhecimento que podia ser feito com idade de 40 anos. Dudu, pede a matrícula dele. Se o benefício não foi iniciado ainda, se a gente ainda não concedeu o benefício, ele pode fazer o pedido do cancelamento de requerimento dele, tá? Obrigado. E aí, se ele quiser optar pela portabilidade para o FRG Prev, a gente consegue reverter. Tá. Jenison, você tem como mandar a mensagem para a gente aqui, ao invés de mandar para everyone, manda para hosts e panelistas, manda sua matrícula e um telefone de contato, por gentileza, que a gente vai encaminhar para a central de relacionamento te dar esse suporte, tá? O Vinícius Fernandes, qual o valor de uma UR? Sabe de cabeça, Daniel? 200 e... A gente levanta aqui e já passa. 251,83 centavos. Olha aí. Antônio Oshiro, se eu fizer a portabilidade do meu plano CD, existe uma opção na FRG Prev para eu deixar um valor investido à vista para resgate após 10 anos? Resgate em forma de renda. Não, a opção de saque à vista, ela é oferecida no momento da concessão do benefício. Depois que ele começa a receber a renda mensal, ele não pode, daqui a 10 anos, fazer um saque de parte do saldo, né? Acho que foi isso que eu entendi. Isso que eu entendi também, Rodrigo. Então, o Gênison mandou a matrícula aqui. Gênison, a gente vai atuar isso e fazer o contato com você, tá? Flávio, estou pensando em fazer a portabilidade para a FRG Prev e escolher o percentual 0,6. Vou receber esse percentual por mês. A dúvida é se a rentabilidade da fundação fechar sempre
ao mês em 0,7, meu saldo vai se manter. A gente falou isso agora há pouco, mas Então, o que eu expliquei. vamos repetir. A gente paga sempre uma quantidade de cotas todo mês, né? O que vai acontecer se ele receber lá uma renda de 0,6% e a gente tiver uma rentabilidade todo mês de 0,7, o valor monetário do benefício dele vai continuar subindo, mas a quantidade de cotas do saldo dele vai seguir diminuindo, porque todo mês ele está sacando uma quantidade de cotas do saldo dele, tá? Então, assim, valor monetário, se a gente tiver esse resultado sempre positivo e sempre acima do que ele está sacando, o valor monetário do benefício dele vai continuar subindo, mas a quantidade de cotas do saldo dele vai continuar diminuindo. Obrigado, Rodrigo. Paulo Pereira, como migrar no CD do percentual para outra? Eu creio que seja sobre forma de recebimento do benefício, né? Da renda, né? De percentual para outra forma. No plano CD, o assistido que optou por renda por prazo ou percentual, ele só pode repactuar o que ele escolheu depois de 5 anos. E ele não pode passar de uma forma de pagamento para outra. Se ele optou por prazo, ele pode repactuar o prazo, alongar ou diminuir o prazo. Se ele optou por percentual, ele pode aumentar ou diminuir o percentual. Mas isso depois de 5 anos recebendo o benefício. Tá? A cada 5 anos ele pode repactuar essa renda. No FRG Prev, essa repactuação ela é mais flexível. Ele pode fazer essa repactuação todo ano, né? E pode alterar a forma de recebimento da renda dele para valejar para o mês seguinte. Então, todo ano ele pode mexer, alterar, aumentar, diminuir, fazer o que ele quiser na renda dele. Deixa eu voltar aqui, que eu estava no site. O Kleiber, no plano CD, qual o valor da cota hoje? Qual o valor da cota 12 meses atrás? E vocês têm uma previsão para daqui a 12 meses? Assim saberei o meu possível investimento. Em relação à cota, Kleiber, você tem no site da Rio Grandeza, você clica em Previdência e depois em Indicadores dos Planos. Aí tem todo esse histórico lá, a gente publica os arquivos mês a mês. Eu vou pegar o link e vou colar aqui. Em relação à previsão para 12 meses. Uma outra opção, Dudu, é o aplicativo. No aplicativo, a gente tem o histórico da rentabilidade da cota desde o início, desde a abertura do plano. E ele consegue escolher lá para ver o acumulado dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses, ou desde o início da adesão dele. Tá? Acho que o aplicativo é a melhor forma do participante olhar, acompanhar o histórico da cota. Tem um gráfico que mostra o crescimento da cota e tem o histórico completo da cota, desde o início. Tá? E tem a rentabilidade do mês também, que perguntaram antes aqui. Por exemplo, de fevereiro já tá informada lá. Só é importante diferenciar, porque lá a gente tem a rentabilidade líquida da cota. É o que impacta diretamente no saldo de conta do participante. O Leandro até compartilhou no início, 0,9 é a rentabilidade bruta, né? Não é isso? Exatamente. Exato. Tem essa diferença lá, o 0,9 que o Leandro informou aqui, se você for olhar no aplicativo, está 0,84, se não me engano, no caso do plano CD. Desculpa, Leandro. Isso, perfeito. Acho que os valores são exatamente esses. Está fresquinho que foi agora. O Eduardo, pegando a segunda parte da pergunta, né, olhando para frente, infelizmente a gente não consegue dar uma previsão, né, para os próximos 12 meses. Aí um pouco aquilo que a gente falou durante a apresentação, né, a carteira de investimentos do plano tem lá, né, uma composição diversificada de ativos que sofre, né, num momento de crise como agora, né, de 2024 para cá. Essa carteira tem sofrido, mas a gente tem, né, no histórico, como a gente mostrou, pós esses momentos de crise, a gente tem recuperações bastante acentuadas. Então, assim, a gente não sabe dizer quando
quando encerra esse ciclo de crise e começa o ciclo de recuperação. A gente não sabe dizer quando vai acontecer, mas quando acontecer, a gente vê, né, ou espera uma recuperação bastante interessante do investimento. Só complementando, Felipe, assim, se, né, outras, para algum eventual outro lugar, né, que esteja prometendo alguma rentabilidade, para também prestar bastante atenção, né, que pode cair numa daquelas pegadinhas que o Daniel elencou bem ali, né, principalmente quando você falar, vou para o CDI, né, então, assim, ir para o CDI agora é o que a gente falou um pouquinho, né, voltando, cristalizar esse momento negativo do mercado. Isso é bastante importante para o longo prazo, assim, né, para sua aposentadoria mesmo. Quando você faz esse que a gente chama, né, de pé trocado, o mercado está muito ruim, você vai todo para o CDI, né? O mercado está muito bom, você vai todo para ativo de risco, você tem perdas ao longo da vida que você dificilmente recupera. Então, assim, é importante que você mantenha um padrão de investimento, né? Se você está num plano em que você toma risco para você garantir uma aposentadoria melhor no longo prazo, você fazer uma virada brusca para ir para 100% CDI é muito complicado, é muito perigoso, né? Então é bom sempre ficar atento nessas promessas. É o risco de vender na baixa, né, que a gente fala. Obrigado, Felipe. Leandro, É, só confirmando. Felipe, Sim, eu posso dizer o risco de portar na baixa também? É Sim, exatamente isso, é a mesma coisa, porque quando ele porta, ele está vendendo, né, toda a carteira que ele tem aqui na Real Grandeza, né, todos aqueles ativos, e portando só o dinheiro, né, para outra instituição. Então, é exatamente isso. perfeito. só complementando aqui, é 0,84 mesmo a variação do plano CD, tá? E no ano acumulado 1,06 positivo. Ó, Isso já o percentual que é aplicado no saldo. não sei se dá para ver, Dudu, ó, tem um histórico completo lá, ó, tem o Isso. gráficozinho, ó, rentabilidade completa, rentabilidade do mês, do ano, desde a adesão e desde a criação do plano. Rodrigo, o Adriano, ele explicou melhor a questão dele. Ele não está em BPD, ele diz que recebeu um e-mail indicando fazer essa opção. Ele disse que respondeu o e-mail enviando o formulário e fazendo a opção. Ele disse que estranhou, mas como tinha prazo para fazer, segundo o e-mail, fiz. Mas tendo em vista que sou elegível, não deveria recusar e me orientar, já que poderia fazer o pedido de aposentadoria diretamente? Sim, e aí vou pedir a mesma coisa, Dudu, pega a matrícula dele e vamos analisar esse caso pontualmente, tá? E aí a gente entra em contato com ele. Tá aqui, a mensagem está duas vezes a mesma mensagem, né, Adriano? É a mesma mensagem, tá. Vinícius Fernandes, então a regra para o vitalício é ter 40 anos, 10 anos de contribuição e ter uma UR 251,83. O meu está maior que esse valor e ainda não consigo vitalício. Tá no mudo, Rodrigo. Não, desculpa, gente. Não é ele ter uma UR no saldo dele, não, tá? Quando a gente fizer o cálculo dele, quando a gente fizer a simulação da renda dele, da renda vitalícia, se o resultado desse cálculo der um valor inferior ao UR, ele não pode escolher a renda vitalícia, entendeu? Ele vai ter que optar por uma renda por prazo ou percentual. Recebi uma mensagem aqui da Cristina, que Cristina é lá da Central de Relacionamento, sempre atenta aos webinários. Ela colocou uma observação importante aqui, né? Para quem não finalizou o recadastramento ainda, fazê-lo, tem lá no nosso site, link direto para fazer. É só fazer o login, preencher as informações. É um sistema muito fácil, bem intuitivo, tá? Quem puder finalizar, a gente recomenda muito. E dentro dessa atualização, que ficam lá os e-mails e telefones de contato de vocês. É muito importante isso para que a gente possa sempre retornar e conseguir falar com vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá? Quem ficou pendente de contato aqui, a gente vai buscar, mas se puder adiantar para a gente aqui no chat a matrícula e telefone, a gente agradece que fica mais rápido esse retorno do contato, tá? Flávio pergunta qual o e-mail do FRG Prev. Daniel,
O e-mail é o e-mail da GRP ou do comercial. E tem um formulário também na landing page, não tem? Do FRG Prévia? Tem O os FRG contatos lá. Prévia isso, o FRG Prévia, a adesão dele é direto no portal. Então isso é de forma automática, né? Eletrônica. Você faz a adesão direto no sistema e essa informação chega para a gente. Não tem formulário. Não precisa preencher papelada, não precisa nada. Rapidinho, lá pelo site, 5 minutinhos e o participante faz a adesão. Aí, tendo qualquer dúvida, pode acionar tanto a equipe da GRP como do comercial. Bom, Rodrigo, Felipe, Daniel, de perguntas. Encerramos aqui. Sérgio, você quer fazer o encerramento para a gente fechar? Bom, pessoal, já são 2 horas exatamente de webinar, eu acho que foi bem produtivo, né? A gente procurou tirar todas as dúvidas, orientar as pessoas com dados efetivos, tentando que as pessoas tenham o máximo de informação aí para tomar suas decisões. Eu acho que, nesse sentido, foi um webinar muito proveitoso. Eu acredito que. E temos um compromisso de fazer outro webinar, se for necessário. A gente está mobilizado aí para deixar vocês com o maior número possível de informações, de dados, para tomar a decisão mais segura na vida de vocês, ok? Boa noite a todos. Sérgio, muito obrigado. Deixa eu só repassar aqui um último recadinho, lembrando que tem o... Deixa eu pegar a colinha aqui. Temos o atendimento presencial amanhã no EBM, no 14º andar. E no dia 2/4, quem estiver no centro, for mais confortável, teremos atendimento na sede da Pós-Furnas, na rua São José, número 90. Tá? Só para se alguém quiser algum contato, fazer alguma simulação, esclarecer, pedir um contato com a equipe técnica para tomar a melhor decisão, que é um momento que a gente sabe que gera muita dúvida, né? É complicado, é só procurar a gente, tá bom? Amanhã no EBM e no dia 2 de abril na sede da Pós-Furnas, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecer Rodrigo, Leandro, Felipe, Daniel, Sérgio e Patrícia pelo suporte e o contato com os nossos participantes. Daqui a gente se despede. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado pelo apoio, Dudu. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.